E seja bem-vindo à segunda aula do nosso curso de HTML e CSS, e hoje a gente vai falar sobre estrutura básica do HTML e sobre indentação. E na última aula a gente falou um pouco sobre tag, a gente falou sobre um pouco de atributos, como a gente monta as tags, o que é o HTML, e agora vamos criar o nosso primeiro arquivo HTML. Então, primeiro, dentro do meu Explorer aqui do meu computador, eu vou criar uma pasta que vai ser o nosso curso de HTML e CSS. E aqui dentro eu vou clicar com o botão direito e vou clicar abrir com code. Se você tiver instalado o Visual Studio Code, você provavelmente vai ter esse carinha aqui também. Se não, você pode só aqui abrir o Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code, você vem aqui em File, Open Folder, vai até onde você criou sua pasta, e aqui, ó, curso de HTML e CSS, eu vou selecionar e selecionar pasta. Ele já vai abrir aqui para você o seu projeto dentro dessa pasta. Para a gente criar o nosso primeiro arquivo HTML, então eu vou clicar nesse íconezinho aqui ó, de New File ou Novo Arquivo e vou dar um nome para o meu arquivo. Vai ser o nosso index.html. Depois eu vou explicar o porquê do index, mas não precisa se apegar ao nome por enquanto. Vou dar um Enter aqui e a gente tem o nosso primeiro arquivo HTML. E no Visual Studio Code, se você colocar aqui um ponto de exclamação e der Enter, ele já vai criar para você o seu primeiro código HTML. E essa daqui é a estrutura básica do HTML. Então a gente tem um doctype aqui para indicar que esse é um documento HTML. Todo documento HTML precisa desse carinha aqui. A gente tem aqui ó, uma tag HTML, que ó, tá vendo se eu clicar nela aqui, ela me mostra onde ela está abrindo aqui em cima e onde ela está fechando aqui embaixo. Olha só, vou dar uns Ctrl mais aqui só para vocês verem que, como eu disse na última aula, a gente tem um sinal de menor, o nome da tag, aí a gente tem um atributo e um sinal de maior para fechar a tag de abertura. E para a tag de fechamento, olha só, a gente tem um sinal de menor, uma barra, o nome da tag e um sinal de maior para fechar aqui o fechamento da tag. Fechar o fechamento fica estranho, mas com o tempo vocês vão entender. E aqui dentro da minha tag HTML, eu tenho o lang. O lang indica para o meu navegador qual que é a linguagem utilizada no nosso site. Por padrão, ele vai vir EN aqui de inglês, mas eu posso chegar aqui e colocar PT de português, traço BR de Brasil, ou português do Brasil. Se eu tivesse, por exemplo, escrevendo um site que a linguagem do meu site vai ser português de Portugal, seria PT, PT. Mas como a gente fala português brasileiro aqui, então PT, BR. Vocês podem ver que tem algumas outras tags aqui, ó, por exemplo, a tag head. A tag head ela indica algumas informações sobre a nossa página para o navegador. Informações como o charset, o que significa o charset? Qual é o aspecto de linguagem, de caracteres, vamos dizer assim, que o nosso site vai utilizar? Por exemplo, na linguagem portuguesa, a gente utiliza muito acentuação. Então, o charset UTF-8 é o mais indicado porque ele dá suporte à acentuação do A, acentuação do E e assim por diante. Então, o UTF-8 é comumente o mais usado. A gente tem, por exemplo, outra tag meta, ó, tá vendo que são duas tags meta, só que uma tem charset, a outra tem name e content. Então, não obrigatoriamente a gente tem que passar os mesmos atributos para as tags que a gente está fazendo. Cada tag ela vai ter um tipo de atributo disponível e você decide quando utilizar ou não. Salvo tags, por exemplo, como o IMG que a gente viu, que é obrigatória a utilização do SRC, porque a gente precisa dizer para a tag IMG qual imagem ela vai exibir na tela. Mas nem sempre é assim. Então, por exemplo, a tag meta eu posso usar o charset, eu posso usar o name, o content e posso usar outros também. Temos a tag title. A tag title, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, meu primeiro HTML e salvar, e vamos lá ó, na nossa página, vou abrir aqui o curso HTML e vou abrir essa página aqui no navegador. Olha só, essa aqui é a nossa página. Tá vendo que aqui em cima está escrito meu primeiro HTML? Essa nossa tag title aqui, ela faz exatamente isso. Ela deixa o título da minha aba no navegador do jeito que eu quiser. Então, posso colocar aqui ó, o meu título como banana. Se eu salvar aqui, voltar aqui na nossa tela, ó, não mudou porque eu não atualizei. Se eu atualizar, olha só, banana. Então, a tag title é quem dita aqui qual vai ser o título da nossa página. Então, vou deixar aqui como meu primeiro HTML. E depois a gente tem uma tag body. Essa tag body aqui, como o próprio nome diz, a tag cor, é onde ela vai receber todo o conteúdo do nosso site. Então, quer ver? Vamos escrever aqui, ó. Vou colocar uma tag escrita H1, depois vou explicar um pouquinho mais sobre quais são as tags H, quais são as tags de parágrafo e assim por diante. Mas o H1 é o heading 1, ou seja, é o texto mais importante da minha página. Então, vou escrever aqui, ó, este é meu primeiro site em HTML. Se eu salvar, vier aqui no meu navegador e atualizar, olha só,
este é meu primeiro site em HTML. A gente tem o nosso textinho aqui. E tá vendo que ele tá grandão? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um parágrafo, olha só, sinal de menor, um P para indicar que eu estou criando um parágrafo, sinal de maior. E olha só, tá vendo que ele já autocompletou para mim aqui, ó, o P? Então, o Visual Studio Code faz isso para a gente. Ele fecha automaticamente as tags que a gente cria. Então, você pode fechar por si só, você pode desativar essa função aqui no editor de texto, mas por padrão eu deixaria ela ligada. Então ele fechou automaticamente aqui, ó, com o sinal de menor, o barra, o P e o sinal de maior. Ele fechou a nossa tag. Vou dar um enter aqui e vou escrever aqui, ó, este é o meu primeiro site HTML, estou aprendendo a criar minhas primeiras tags. Vou salvar, voltei aqui no meu navegador e olha só, vou atualizar, ficou bem pequenininho ali, ó. Estou aprendendo a criar minhas primeiras tags. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem, ó, de 200%. Estou aprendendo a criar minhas primeiras tags. Por que que esse texto ficou grandão e por que que esse texto ficou pequenininho? Justamente porque os textos do tipo H, então a gente vai ter H1, H2, H3, H4, H5 e H6. São 6 textos de cabeçalho. Os textos de cabeçalho, como se você estivesse escrevendo ali num Word da vida e estivesse selecionando qual texto vai ser um cabeçalho, ele vai ficar grandão, é a mesma coisa no HTML. Então, os textos de cabeçalho, os textos heading, eles ficam maiores do que os textos de parágrafo. Os textos de parágrafo são textos comuns. Então, os textos de heading, geralmente, eles são utilizados para títulos, assim como os textos de parágrafo é o corpo do texto. Vamos ver mais alguma tag aqui, ó. E se eu quiser levar o meu usuário para um outro site, para uma outra página do meu site ou qualquer coisa assim, eu tenho a tag A. Olha só, a tag A, vou abrir e fechar ela aqui, ó. Então, a gente tem a abertura da tag A e o fechamento da tag A aqui. E vou escrever aqui, ó, por exemplo, ir ao Google. E se eu escrever isso aqui e atualizar aqui, olha só, ir ao Google. Ah, mas está como um texto, ele não era um link? Porque assim como a tag img de imagem, a tag A ela precisa de um atributo obrigatório. Esse atributo é o href. Então, se eu escrever aqui, ó, href, e olha só, o nosso editor, ó, eu apertando Ctrl barra de espaço, ó, se eu escrever, ele começa a me dar o atributo, ó, h, ó, ele tem o hidden, o reflang, o aria hasPopup e o aria hidden. Isso aqui são atributos disponíveis dentro da minha tag A. Posso usar qualquer um desses aqui. Eu quero usar o ref. Então, eu posso dar um enter nele aqui, ó, e olha só, ele já vai criar a estrutura do atributo para mim. Lembra que eu falei que a estrutura do atributo é o nome do atributo, um igual, abre e fecha aspas, e o conteúdo do atributo fica aqui no meio da aspas. Então, ele já faz isso para a gente, ó. Vamos lá de novo. Vou escrever o H aqui, eu quero o ref, vou dar um enter nele aqui, ó, e olha só, ele já escreveu o atributo para mim. Ah, Felipe, mas eu estava escrevendo aqui por algum motivo, olha só, o autocomplete ali, o que a gente chama de IntelliSense, que é aquele autocomplete ali, ele sumiu. Como que eu faço para ver ele de novo? É só apertar Ctrl barra de espaço. E olha só, ele aparece de novo. Então, eu tenho href aqui, que é um atributo obrigatório da minha tag A, e eu vou escrever aqui, ó, https, dois pontos, barra, barra, porque eu estou levando para um link, então eu preciso ter o https ou http, dois pontos, barra, barra, google.com. Se eu salvar isso daqui, voltar aqui no meu site e atualizar, olha só, agora ele ficou, tá um roxinho aqui, porque é como se eu já tivesse clicado nele. Mas ele ficou com esse underline aqui embaixo, ó, indicando ser um link. Se eu clicar nele aqui agora, olha só, ele me levou para o Google. Tá vendo que legal? Então é assim que as tags funcionam no HTML junto com os atributos, e é assim que a gente começa a escrever o nosso primeiro código HTML. Mas, e Felipe, se eu te perguntar, o que que são esses espaçamentos aqui, ó, tá vendo que tem espaço aqui também, olha só. Isso é chamado de indentação. Isso serve para a gente poder organizar o nosso código. Por exemplo, se todos esses textos aqui, ó, eu vou cortar eles aqui com Ctrl X, estivessem dentro de uma div, e olha só, ele já abriu e fechou a div para mim, e eu colar eles aqui, ó, ele deu uma bugadinha onde o H1 ficou um pouquinho à frente da div, tá vendo? Um pouquinho à frente aqui, mas o P e o A não ficou. E deveriam ter ficado, porque eles estão dentro da div. Então, ó, assim como a div está dentro do body, tá vendo? Ó, a div está dentro do body, toda tag que está dentro de outra tag, ela fica um pouquinho à frente. Porque isso é chamado de indentação, para poder organizar o nosso código. Então, por que que o P e o A não ficou na frente da div? Porque como eles já estavam aqui e a gente colou o código aqui dentro, eles manteram no mesmo lugar. Só a primeira tag, que era o H1, foi colocada no lugar certo. E como que a gente faz para arrumar isso? Se a gente clicar com o botão direito aqui e vir aqui, ó, Format Document, que no caso aqui, o meu aqui, o atalho é o Ctrl Shift L, aí você pode ver qual é o atalho que está aqui, ou então, se você quiser alterar o atalho, vocês podem vir aqui em File, Preferences,
e aqui, ó, Keyboard Shortcuts. E aqui dentro vocês escrevem Format Document. E olha só, a gente tem aqui, ó, o Format Document, que é o editor.action.formatDocument. Clicando aqui 2 vezes, você pode colocar o atalho que você quiser. Eu vou manter o meu Ctrl Shift L aqui e vou dar um Enter. Você pode colocar o que você quiser aqui dentro. Você pode então vir aqui, clicar em Format Document, que olha só, ele já formatou e indentou bonitinho pra gente. Ou simplesmente, se eu der um Ctrl Z aqui, ó, Ctrl Shift L, que no meu caso, ele vai formatar para a gente. Agora vocês podem ver, ó, que o head está à frente do HTML, porque o head está dentro do HTML. O head está na mesma linha, ó, tá vendo essa linhazinha aqui? Ele está na mesma linha do body, porque o body também está dentro de HTML. Então eles são tags irmãs. Quando uma tag está ao lado da outra dessa forma aqui, ó, na mesma linha, a gente chama de tag irmã. Quando a gente está com uma tag dentro da outra, a tag de cima, que no caso aqui é o HTML, é chamada de tag pai ou tag mãe, tanto faz. E assim por diante. Olha só, a meta está dentro de head, então essas duas tags metas e essa tag title são tag irmãs, a tag head é a tag pai da tag meta. E assim vai acontecendo. Quanto mais tags a gente tiver dentro de outras tags, elas vão ficando indentadas desse jeito aqui, ó, para a gente poder ver quais tags estão dentro de quais tags. E sempre vai ter essas linhazinhas aqui, ó, para indicar. E você pode também clicar aqui, ó, e ver onde uma tag inicia, onde uma tag fecha. Tá vendo? Então, isso é a indentação e assim se escreve o código HTML. Essa aula vai ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho com todas as notificações para receber todos os vídeos aqui do nosso curso de HTML e CSS e vídeos no canal também. E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te ajudo a resolver, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima. Falou, valeu, fui!